Companheiros e companheiras de Ideal Espírita, estamos nós aqui nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita e hoje nós vamos fazer a leitura e análise de uma página de uma obra da literatura espírita. Nesse primeiro momento, rogamos ao Mestre amado que possa permitir aos amigos da espiritualidade que nos amparem, nos orientem, nos auxiliem na caminhada, para que possamos, amparados por ele, sermos dignos e nobres das vibrações, Mestre, que você emana todos os instantes sobre o nosso orbe, e possamos fazer desse momento uma oportunidade de reflexão, de aprendizado, que os amigos espirituais nos conduzam, nos auxiliem nessa caminhada, e que tuas bênçãos, Mestre querido, possam nos auxiliar na superação de nós próprios, na nossa reformulação, no nosso crescimento espiritual. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, nós vamos aqui, fazer esse trabalho que é intitulado, no Centro Espírita Zico Horta, como Reflexão do Dia. Vamos fazer uma leitura de uma página, de uma obra da literatura espírita, fazer uma rápida análise sobre essa página e que sirva essa página realmente, como é o proposto no título, para que façamos uma reflexão, para que meditemos com relação a ela. E nós vamos ler uma página da obra Religião dos Espíritos. Essa obra foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nessa obra, Emmanuel faz uma análise de questões de O Livro dos Espíritos. E a página que nós abrimos aqui, ela foi recebida na reunião pública de 6 de julho de 1959. E Emmanuel faz exatamente a análise da questão número 918 de O Livro dos Espíritos. A questão 918 de O Livro dos Espíritos está na parte terceira, no capítulo 12, que tem como título da perfeição moral. E essa questão 918, ela aborda o tema caracteres do homem de bem. Kardec exatamente questiona, qual o indício, como nós podemos reconhecer o progresso real do espírito, né? Como é que nós podemos reconhecer o progresso real do espírito nesse processo, de reformulação, de aprimoramento, nesse processo de elevação, inclusive, desse espírito à categoria dos espíritos. E a resposta da espiritualidade é curta e bem objetiva, As observações do Kardec são mais longas do que a própria resposta da espiritualidade, mas, apesar de ser curta e objetiva, é de uma enorme profundidade a resposta dada pelos benfeitores espirituais. Os benfeitores espirituais dizem que, quando a prática da lei de Deus passa a fazer parte da vida das pessoas. Então, nós percebemos o progresso do espírito, a sua elevação, a sua reformulação, quando, dentro da sua vida física, ele começa a ter a prática da lei de Deus na sua vida. Então, essa seria, a demonstração de que o espírito ele está progredindo, ele está ascendendo, inclusive, na escala. Quando ele começa a fazer da sua vida, a colocar em prática na sua vida a lei de Deus, e começa a conduzir a sua vida dentro da lei de Deus. Então, Emmanuel ele vai discorrer, sobre essa questão nessa página que tem como título O Homem Bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo,
sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com te acalmarias, diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem o coração, a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Então, nessa bela página do Emmanuel, né, ele faz aqui uma colocação falando da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, que muitas vezes é analisada na doutrina espírita, analisada por irmãos nossos do segmento católico, dos vários segmentos protestantes, porque realmente é de uma singeleza, de uma beleza, de uma profundidade muito grande os ensinamentos trazidos por Jesus na parábola do bom samaritano. E exatamente, Emmanuel faz essa página, como eu disse, fazendo uma reflexão da questão 918, né, que vamos relembrar aqui, como reconhecemos o progresso do espírito, como reconhecemos que o espírito está se elevando na categoria dos espíritos. É a resposta da espiritualidade, quando o homem, na sua vida, põe em prática as leis de Deus. Então, quando nós começamos a colocar em prática, em nossa vida, em nossa existência, as leis de Deus, nós estamos, como está lá no Livro dos Espíritos, né, desenvolvendo em nós caracteres do homem de bem. Né? E qual é a principal característica do homem de bem? Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando o homem começa a desenvolver em si esses caracteres do homem de bem, ele começa a desenvolver também a capacidade, né, de levar a sua vida buscando sempre estar, né, integrado à lei de justiça, de amor e de caridade. Então, nós vamos perceber, né, nas palavras de Emmanuel aqui, pegando a parábola do bom samaritano, que a melhor forma de nós imaginarmos como devemos nos conduzir na vida é nos colocarmos na posição do outro. Esse é exatamente, né, a própria espiritualidade fala que é a regra de ouro trazida por Jesus. Né? Faz ao teu próximo o que gostaria que a ti fosse feito. Jesus ensinou isso e é considerado pela espiritualidade como sendo a regra de ouro. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Então, Emmanuel, exatamente, todos os exemplos que ele dá aqui, ele começa, né, com essa frase, né, com essa palavra, imagina-te. Então, nos imaginemos em tal situação. E se nós tivermos a condição de nos imaginar dentro dessa situação, nós vamos ter um referencial crístico, um referencial trazido por Jesus de como nos conduzir perante o outro. Né? Vamos fazer com aquela pessoa o que gostaríamos que a nós fosse feito, porque todos nós somos carentes. E quando eu falo de carência, não é única e exclusivamente a carência material. Existem aqueles que têm a necessidade da carência material, mas muitos têm a carência afetiva, muitos têm a carência psicológica, muitos têm a carência da autoestima. Então, todos nós temos vários tipos de carência. Todos nós estamos necessitados de sermos amparados em algo. Temos Jesus como guia e modelo. Jesus alcançou já um estágio de espírito puro. Então, Jesus ele já conseguiu suprir
ou superar, melhor dizendo, todas as suas carências pessoais, todas as suas carências íntimas. Em contrapartida, ele entende as nossas carências. Mesmo os espíritos superiores, não são ainda espíritos perfeitos, mesmo eles têm as suas carências. O diferencial está que muitas das vezes eles conseguem superar essas carências em trabalhos missionários, conseguem superar essa carência se dedicando ao outro, numa causa de amparo ao outro. Muitos espíritos conseguem superar a sua carência passando exatamente pelo momento da expiação. Isso é uma análise muito interessante feita por Haroldo Dutra, né? O que seria a expiação? A expiação é aquele momento em que você deixa de ser aquele que agride e passa a ser o agredido. Você deixa de ser aquele que atua, de certa forma, levando a tristeza ao outro e você começa a sofrer essa tristeza. Então, o espírito ele está ali expiando, ele está sofrendo, né, na sua própria pele aquela condição daquilo que ele tenha feito no passado. Então, espíritos, às vezes, nessa categoria, que estão em processo de expiação, estão a largos passos superando as suas carências, exatamente por conta disso. Eles estão no outro lado da moeda, na outra posição. De agressores se tornam agredidos. Daqueles que fazem sofrer se tornam os sofredores. Então, nós que ainda estamos nesse processo de reformulação das nossas consciências perante as leis divinas, esse reajustamento do nosso comportamento perante nós próprios e a sociedade, nós estamos ainda no processo de reformulação pessoal, estamos ainda caminhando. Então, passamos por situações tais em que necessitamos suprir carências que trazemos. Carências que são, às vezes, muito pesadas para nós, que para algumas pessoas, o que parece algo de pouca monta, para outros é muito grande. Então, a melhor forma de nós sabermos como vamos nos conduzir perante as carências dos outros é nos imaginarmos na situação dele. É aquilo que Emmanuel coloca. Imagina-te nessa situação. Ah, mas André, eu não faria mais isso que essa pessoa está fazendo. Eu não admito um comportamento como essa pessoa está tendo, né? Talvez você não admita hoje, mas você tenha feito isso no passado. Talvez você não faça hoje, mas tenha feito no momento passado. E se não fez no momento passado, talvez seja colocado em prova você no futuro qual vai ser a sua reação por passar por aquela situação. E talvez a sua reação não seja aquela que você imagina. Então, todos nós estamos ainda nesse processo, né, de refazimento da nossa psicologia, refazimento da nossa conduta moral. Então, somos ainda falhos, somos ainda passíveis de erro. Então, nós temos que nos imaginar na condição do outro, independente do que o outro tenha feito. Mesmo que tenha sido algo extremamente grave, se hoje eu não faço isso extremamente grave, talvez eu tenha feito no passado. Ou, torno a dizer, talvez no futuro me seja colocado uma situação tal em passar por isso como prova. E talvez eu possa vir a falhar, se aquilo não estiver bem estruturado dentro de mim. Então, a forma de estruturarmos dentro de nós essa mudança de conduta é colocarmos em prática essa regra de ouro, como a própria espiritualidade fala. Fazemos ao outro o que gostaríamos que a nós fosse feito, como disse, como ensinou Jesus. Então, por isso que Emmanuel coloca aqui, imagina-te, nos imaginemos naquela situação. Você está, por exemplo, andando pela rua e tem lá um pedinte. Procure se imaginar naquela condição, né? Você está lá vendo a televisão e está vendo um jovem sendo preso. Procura se imaginar naquela condição. Você está vendo que determinada pessoa está sendo criticada por causa de um desvio de conduta, qualquer que ela seja. Imagina você naquela condição. Então, muitas das vezes, nós não paramos para pensar nisso. Não conseguimos nos imaginar nessa condição porque acreditamos que já tenhamos superado isso. Talvez tenhamos superado. Mas se superamos, se cometemos esse erro em algum momento do passado, qual será que foi o nosso sentimento nesse momento? Ah, André, eu não lembro.
Realmente nós, né, caímos nesse véu do esquecimento providencial no processo da encarnação, mas às vezes fica guardado lá, né, na lembrança do nosso espírito, lá no inconsciente, né, o sentimento daquela situação. E se talvez aquela situação não reflita nada em você, você não tenha, né, nenhuma afinidade com esse momento, mesmo assim para você é oportunidade de aprendizado para que, eventualmente no futuro, passando por aquela situação, você pare e pense, não, eu sinto de uma forma dentro de mim que eu gostaria que fosse diferente. Então, nós temos que parar para pensar nisso. É sempre tentarmos nos colocar na condição do outro. É o exemplo dado, né, o grande exemplo dado na parábola do bom samaritano. Quando Jesus chega, né, e questiona o doutor da lei, quem você acha que está certo? E aí ele fala, o samaritano que ajudou. E aí, o final fantástico da parábola. Então, vá e faz o mesmo. Jesus fala para o doutor da lei, vai e faz isso que ele fez. Né? Porque se nós temos a sensibilidade de perceber que a atitude do outro é a atitude correta, porque, de alguma forma, naquele momento, nós nos colocamos na condição ali do samaritano, do sofredor, do necessitado, façamos isso todos os dias das nossas vidas, porque vamos estar, inclusive, desenvolvendo em nós o não julgamento. Vamos ter a capacidade de não julgar o outro, porque vamos estar ali, né, imaginando a situação do outro, mesmo que isso possa parecer distante, mas tentemos nos imaginar naquela situação. E aí nós vamos acabar não julgando a conduta, a postura, o posicionamento daquela pessoa. Vamos estar desenvolvendo em nós essa indulgência. Vamos começar a ser indulgentes. Não é você aceitar, né, aplaudir, botar panos quentes, passar a mão na cabeça do erro do outro. Não, não é isso. A indulgência é você entender o erro do outro, sem criticá-lo, sem julgá-lo, rogando o amparo do alto até para que ele possa se restabelecer, para que ele possa, né, se corrigir. É você estar exatamente nessa condição de entender a posição do outro, porque você se imagina naquela condição, né? Então você começa a desenvolver em si um sentimento de amor, o amor no sentido fraterno realmente, né? Esse amor fraternal proposto por Jesus. Então você começa a ser indulgente, você começa a entender, você começa a perdoar quando às vezes a atitude do outro, né? A pessoa às vezes faz alguma coisa com você e te magoa, mas qual seria a sua posição naquele momento? Sabe que você não faria o mesmo? E aí você vai, né, nós estamos dando um exemplo aqui bem banal, e podemos estender isso num espectro muito maior. Aí você começa a desenvolver o que? O perdão. Você vai entendendo, às vezes, que o outro tem as suas necessidades, naquele momento, naquele instante, e você não está conseguindo, às vezes, suprir essas necessidades, essas carências que ele tem. Então, esse processo, né, de desenvolvimento de indulgência, de aprendizado do perdão, vai desenvolvendo em nós o amor, vai criando em nós esses caracteres do homem de bem. Aquele que pratica a lei, né, de justiça, amor, caridade, você começa a ser caridoso. É a parábola do bom samaritano, você auxilia, né, sem nenhuma intenção, auxilia pelo gesto de auxiliar, auxilia pelo gesto de querer, né, é, é, estar ali contribuindo de alguma forma com a dor do outro. Uma frasezinha aqui, ó. Imagina-te caído desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Né? Então, a pessoa está ali para te ajudar, não desrespeitando o seu sofrimento, não questionando ou julgando o seu sofrimento. Ela está ali única e exclusivamente para amparar você. E aí é exatamente essa proposta do Emmanuel. Vamos imaginar ali, né, a profundidade na parábola do bom samaritano está exatamente nessa. Nós nos tocarmos, né, pela dor do outro. E a parábola do bom samaritano tem algo muito interessante, né? Está lá na parábola, né? Um homem está caído na estrada. Jesus conta a parábola assim. Fala que é um homem.
Não fala a sua cor, não fala a nacionalidade, não fala qual a religião, não fala se de repente ele é uma pessoa nobre ou pouco digna. Ele está ali, um homem, é qualquer um. Porque aquele homem, de repente, ele pode ter sido, né, bateram nele, espancaram ele, roubaram ele, porque ele talvez fosse um criminoso e tentou, né, ludibriar outros criminosos. Nós não, Jesus abre esse, né, leque muito grande de possibilidades. Ele só fala um homem. E aí aquele homem, independente de quem seja, é auxiliado. Então é você se colocar na condição do outro, sem julgamento, sem querer questionar o que ele fez. Mesmo que ele tenha se equivocado, desenvolver o quê? A indulgência, perdoar às vezes até o equívoco dele, para começar a aprimorar seu sentimento de amor, começar a desenvolver, né, esse caráter de um homem de bem, de um homem bom, e começar efetivamente a colocar, como a espiritualidade fala na questão 918, na prática da sua vida as leis de Deus. Vivenciar na sua vida, na prática da sua vida, a lei de Deus. E começar com isso, efetivamente, a demonstrar um progresso, uma reformulação, um crescimento espiritual. Então, nós temos que começar a exercitar isso, começar a colocar em prática essa regra de ouro. Querermos, né, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É um processo difícil, que, como eu disse, todos nós somos carentes. Estamos passando, né, um momento de extrema carência. Extrema carência. Eu não falo carência no sentido de saúde. Estamos carentes no sentido de existência. Divaldo fala isso. Estamos passando por uma crise existencial, né? O homem o homem percebeu as suas limitações. O homem se deu conta, né, da sua própria mortalidade. O homem se deu conta de como é efêmera a vida física. E isso está desenvolvendo em muitos uma crise existencial muito grande, porque se faz necessário uma revisão de conceitos. Se faz necessário, como diz Joana, buscar Deus como referência e fazer com que o próprio homem deixe de ser a referência numa sociedade em que os avanços do homem eram a referência. E esses avanços do homem caem por terra por conta de um momento de abalo de saúde pública mundial. Então, a referência do homem cai por terra. E isso cria uma enorme carência afetiva. Isso cria uma enorme crise da própria existência, da nossa existência como seres, de estarmos aqui. Então, só vamos entender isso quando tivermos, talvez, o referencial de Deus. E aí nós buscarmos esse referencial para entendermos a nossa situação. Então, estamos tendo a possibilidade de nos colocar na condição do outro, entender as carências e necessidades do outro para desenvolver em nós a capacidade de superar e suprir as nossas carências, as nossas necessidades. Então, vamos, queridos irmãos, pensar nisso. Vamos sempre colocar essa regra de ouro como base na nossa vida. Fazer aos outros o que gostaríamos que a você fosse feito. Como eu gostaria que agissem comigo. Como eu gostaria de ser visto. Como eu gostaria de ser amparado. E aí, como disse Jesus ao doutor da lei, vai e faz o mesmo. Então, se nós fizermos essa análise, como eu gostaria de que fizessem a mim, é assim que eu devo fazer para com o outro, nós vamos estar nos desenvolvendo. Nós vamos estar desenvolvendo a bondade, a indulgência, o perdão. Nós estaremos começando a viver a lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos começar a estar integrados às leis de Deus e nos modificando moralmente. E vamos estar tendo a oportunidade de exercitar esse amor no sentido pleno, esse amor no sentido puro proposto por Jesus. Então, tenhamos isso em mente. Como eu gostaria de ser tratado. Tratemos assim ao outro. Vai e faz o mesmo, como Jesus falou. É um trabalho
incansável, incessante de todo dia, mas é um exercício nobre, um exercício que fará com que nós nos reformemos, nos lapidemos e possamos alcançar maiores degraus na escala espiritual. Obrigado pela atenção de todos, muita paz.